Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Este é o canal Bíblia em Foco, falando com vocês o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês, mais uma rica oportunidade. Meus queridos irmãos, nós queremos falar hoje sobre um assunto que tem permeado as redes sociais aí, e tem vídeos já dessa situação na internet. Nós queremos falar sobre a seita CCB do Brasil. É uma seita pseudo-cristã. Nós já vemos aí nos últimos dias muitos anciãos e cooperadores saindo dessa seita e colocando tudo que tem no peito para fora, revoltado com essa seita por ter ficado lá dentro 20, 30, 40 anos. Tem outros que estão lá dentro mesmo, estão querendo filmar e estão expondo todas as coisas erradas que essa seita fez ao longo da sua caminhada desde 1922, 23, se não me falha a memória. Bom, meus irmãos, o que eu quero dizer a todos vocês é o seguinte, que quando as pessoas vieram no meu vídeo, já chegaram xingando, malhando, brigando, porque esse é o papel de toda seita e de todo sectário. Querer combater e fazer valer aquilo que nunca valeu. Tá certo? Mas o que me impressiona é que nos anciãos que saíram dessa seita, estão aí no YouTube expondo os erros dessa seita, eles não vão lá e combater e brigar com eles. Aí com eles chegam lá e pagam de gatinho e ficam quietinho. Tá certo? Mas eu já sei por que eles vêm combater aqui, porque aqui a verdadeira palavra de Deus está sendo pregada, não só voltada para alguns erros da seita CCB, seita pseudo-cristã da Congregação Cristã do Brasil, não, mas todas as seitas e até mesmo as nossas igrejas, até mesmo a que eu congrego, eu não deixo coisa errada aqui ficar, eu sempre estou expondo o que é errado, o que é errado. Mas essas seitas que se julgam mais santas que todas as igrejas evangélicas, elas mesmas às vezes cometem erros terríveis, como o próprio divórcio, aceito, casam. Por exemplo, se tiver uma viúva, for um viúvo pode casar com uma pessoa divorciada. Isso é um erro, você vê os anciãos defendendo aí no canal no YouTube essas práticas erradas. Bom, o que eu quero falar relacionado a essa congregação cristã no Brasil? Essas seitas se fortaleceram muito porque elas favorecem o acesso aos seus templos, retirando algum item doutrinário. No conjunto de doutrina, essas seitas tiraram algumas doutrinas para favorecer o acesso de pessoas até os seus templos. Como a congregação é contra o dízimo, mas não impede, não deixa de fazer altas coletas. Cada coleta denominada para uma coisa. Na verdade, o dízimo entra na igreja, na salva, vai para o cofre da igreja e ali é suprido todas as necessidades. A congregação tem necessidades especiais, tipo o dízimo para piedade, o dízimo para isso, o dízimo para manutenção, coletas, que na coleta para mim é o mesmo dízimo, só que eles não estão especificando, eles são malandro, esperto, inteligente. Isso é uma malandragem para atrair fiéis, tá certo? Os anciãos não têm salário, mas têm privilégios que vai além do que um salário de um obreiro comum, como da nossa Assembleia de Deus, tá certo? Então isso é malandragem. Esses anciãos também são ricos, também possuem altas riquezas a nível financeiro falando, fazendas, carros, casas, mansões. Claro que eles possuem sim, com toda certeza. Então o erro, eles ficam se julgando como os bons, os que não têm salários, que não usam o dinheiro da igreja, que a igreja não tem dízimo. Na verdade, se você vai filtrar e colocar tudo no final da história, isso aí é uma enganação terrível, sabe? Isso é uma tremenda enganação. Bom, com esse papo de não existe pastor, eles vão também abrindo meios de falar mal dos pastores e atrair fiéis para a sua seita. Então essas seitas, não é só a CCB, todas elas tiram algumas doutrinas para soar bem e colocam outras que não existem. E se exclui dos compromissos de um verdadeiro cristão que segue a Bíblia Sagrada. Aí atrai pessoas para essas pessoas ficam, na nossa igreja não tem dízimo. Não tem dízimo, mas existem coletas amplas para todos os setores onde é direcionada as coletas. Não tem dízimo, mas existe mais entrada do que dízimo no final das contas. Não tem pastor, mas tem ancião que gasta o dinheiro da igreja também em fins que eles determinam ser gastado. Não existe salário, mas eles têm altos privilégios, mais altos que um obreiro. Eu acho justo um obreiro ganhar um salário específico, um salário especificado. É justo. O que não é justo é o que eles fazem. Não denomina salário para ninguém, não existe pastor, mas esses anciãos se tornam os ditadores, os chefões dentro dessa seita maligna.
Escuta o que eu vou dizer. Aí isso vai beneficiando e favorecendo não só a congregação cristã, mas várias seitas que se imiscuíram de algum corpo doutrinário para atrair pessoas, mas na verdade eles usam de uma artimanha e acabam fazendo os mesmos usos da parte financeira que uma igreja evangélica. Outras excluem uma doutrina, colocam um fardo pesado. É o tal ditado popular do como o mosquito engole um camelo. Por exemplo, tem alguns casos que uma viúva, um viúvo pode casar com uma pessoa divorciada. E tem pessoas pregando aí na internet, anciãos que saíram dentro da CCB, outros que ainda estão pregando como se que a congregação é dura demais, que a igreja pode sim casar um viúvo com uma divorciada. Pô, eles que eram tão santos nessas áreas aí, que queriam se julgar maiores que a igreja evangélica, já estão pregando liberalismo, divórcio, tantas coisas erradas. Por isso que eu sempre disse que era uma seita. Mas enfim, as pessoas às vezes não querem nos crer, não querem acreditar no que nós estamos falando. Bom, meus irmãos, seja quem for que estiver pregando, um ancião ou quem quer que seja, um pastor, divórcio é pecado. Casamento é um só e pronto. A mulher pode ser viúva, se ela casar com um divorciado, ela está em pecado. A mulher viúva está livre, segundo a palavra de Deus, para casar com quem quer que seja, contanto que seja no Senhor, livre. Se vai casar no Senhor, tem que ser livre de julgo desigual. Então, uma viúva não pode, de forma alguma, casar com um divorciado. Uma viúva tem que casar com um solteiro ou com um viúvo. Vocês entenderam? Então, a pessoa tem que cuidar no sentido de ensinamento de vida conjugal para não se prender a julgo desigual. Mas o assunto da minha fala é rápido. Eu não quero falar muito sobre essa seita. Meu assunto hoje é rápido. Eu quero falar sobre os vídeos que têm permeado as redes sociais de mulheres que outrora não podia, nessa seita pseudo-cristã, mulheres exercer ministério, tinha que ficar completamente caladas. Mas com o decorrer do tempo eles vão modificando e modernizando para eles poderem segurar os seus fiéis. Porque quando os fiéis começam a questionar os anciãos começam a ficar enlouquecidos, não tem explicação para dar porque colocaram doutrinas de homens. Então eles começam a ter que abrir mão daquilo que eles chamam suporte doutrinário lá, que não passa de aberração de coisas de homens, doutrinas de homens. Como não podia mulheres ministrar aulas, não podia ter mulheres fazendo nada. E agora, dos meses para cá, eles abriram mão para a chamada escola bíblica, que eles sempre foram contra. Porque toda seita é contra ensinamento e estudo, ensinamento seja para criança ou para adulto. Porque eu não vejo nada contra ter uma escola bíblica dentro de uma igreja, mas como uma seita pseudo-cristã, poderia mesmo ser contra uma escola bíblica de criança. Porque a criança tem que crescer aprendendo a palavra de Deus. Tem que haver, como sempre houve na Assembleia de Deus, uma escola bíblica dominical, ensinamento para as crianças, para eles aprenderem a doutrina da palavra de Deus. Mas as mulheres eram proibidas, agora pode. Quer dizer, então é uma igreja que vai tropeçando nas próprias doutrinas de homens que eles colocam e pré-estabelecem. Mas qual é que é o motivo da minha fala? Bom, mulher não podia cooperar, mas agora tem mulheres ministrando ceia na chamada escola de crianças deles, do trabalho deles que eu tenho observado, que é um trabalho novo, mulheres ministrando aula. Como a Assembleia de Deus tem a escola bíblica dominical, eles também colocaram lá, agora recentemente. E aí não sabem fazer o trabalho. E o que me preocupa é uma seita pseudo-cristã que exigia tanto dos membros, que como o mosquito engole um camelo, exigia tantas coisas, agora libera uma coisa sagrada. Tem mulheres aí ministrando ceia com as crianças num culto, não sei se dominical ou o quê, mas no trabalho de criança. E aí eles têm aquele costume de tomar, eles pregam como doutrina que a ceia tem que ser num cálice só. Nunca vi uma doutrina dessa. Só porque Cristo estava num momento da igreja primitiva, na antiguidade, foi ministrar uma ceia e foi passando ali aquela taça para os discípulos, eles tomaram aquilo como um regime doutrinário e estabeleceram uma regra que tem que ser um cálice só e tem que ir todo mundo tomando o mesmo cálice. Irmãos, é anti-higiênico, pode transmitir AIDS, doenças por contaminação, é anti-higiênico, não tem base bíblica para estabelecer como doutrina que tem que ser um cálice só de forma alguma. Eu sei que vai aparecer alguns enlouquecidos aqui, dizendo que se for possível Deus cura através da própria ceia, da baba um do outro tomando naquele mesmo cálice, mas de forma alguma. A ceia tem que ser higiênica. Tem que haver higiene na Santa Ceia, respeito, os cálices têm que ser divididos. Hoje eu vejo congregações e mais congregações, até congregação da Assembleia de Deus servindo ceia num copinho de plástico. Isso é falta de respeito, isso é falta de
das pessoas quererem trabalhar, lavar os cálices de vidro, lavar os cálices. Outra, igreja ministrando ceia com vinho alcoólico. A Congregação Cristã do Brasil tem essa doutrina. Aquilo ali é antibíblico, não se pode ministrar ceia com vinho alcoólico, porque um crente não pode ingerir no seu sangue nem um decigrama de álcool. Não pode ter nem o cheiro do álcool na boca de um crente. Então eles pregam isso como doutrina e diz que a nossa ceia da Assembleia de Deus, das outras igrejas, não é a ceia verdadeira porque servimos com suco puro da uva, que é o mosto que a Bíblia fala. É corretíssimo sim ministrar, não banalizar com aqueles sucos fracos que vem naquelas caixinhas mal administradas, mas é o suco puro da uva que vem dentro do litro. Esse é o suco, é o vinho verdadeiro para servir na Santa Ceia, porque Jesus nunca lidou com vinho alcoólico. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre o vinho alcoólico e o mosto, que é o suco da uva. Vocês assistam lá para aprender. Tá certo, irmão? Então, banalizando com a ceia. Eles que pregam tanto, exigência que tem que ser com vinho, tem que ser com vinho verdadeiro, porque Jesus serviu vinho no dia da ceia. Não, é suco da uva. Jesus serviu o suco da uva. Jesus não tomava vinho de forma alguma. Jesus não ia quebrar rituais sagrados, sendo ele o próprio Cristo. Ele não ia quebrar nem a lei dos judeus e nem quebrar a lei da graça. Ele cumpriu a lei dos judeus, estabeleceu a lei da nova aliança, que é a lei da graça. Então, é o suco da uva, o sumo, o suco puro da uva. Você entendeu? Então, eles que pregam tanto que tem que ser com vinho, que o vinho é verdadeiro na ceia, aí eles pregam essa doutrina também que tem que ser num cálice só, todo mundo tomando ali a baba um do outro, aquele negócio antigênico. E eles vieram agora num vídeo aí, essas mulheres com véu na cabeça, servindo ceia para a criança. E todos os adeptos da congregação, não vou chamar de membro, mas de adeptos, defendendo o rodapé do vídeo, malhando os irmãos que foram contrários. Que, olha, meus irmãos, vou dizer para vocês, tem que ser contrário a isso mesmo. Sejam contrários. Se você for da seita pseudo-cristã da CCB, vocês devem ser contrários mesmo. Vocês estão certos, vocês que foram contrários. E nós, os crentes espirituais, nós que seguimos esse evangelho verdadeiro de Cristo, nós devemos ser contrários à banalização da ceia nas nossas igrejas. Não pode ser copo plástico, não pode ser bandejas sujas, não pode ser com qualquer tipo de pão. Vocês entenderam? Tem que ser um pão original. Não vou dizer que tem que ser aquele pão antigo lá, como muitos ficam enlouquecidos pregando a ceia, mas use um bisnaguinha, use um pãozinho fácil de partir, que não tenha óleo, que não seja, porque hoje em dia qualquer irmã quer fazer pão em casa para ser, porque se ela perder o cargo de fazer o pão, ela fica triste. Não, compre um Nutella, um bisnaga, pegue um suco puro de uva, puro mesmo, comprado, gaste um pouquinho mais com a ceia, mas faça uma ceia digna de representar, porque são aparatos que representam o sacrifício de Cristo, a última ceia que ele serviu para os discípulos. Então, tenha em mente uma coisa, não banalize a Santa Ceia, mas também não fique endeusando a ceia. Tem pessoas que dizem que o vinho, que o suco que é orado ali, se transforma no sangue de Jesus e não se transforma de forma alguma. Tem outros que dizem ali que o pão, o pãozinho, o bisnaga, ali que nós vamos parti-los em pequenas partículas para espalhar para os membros, é o corpo de Cristo. Não, não é o corpo de Cristo de forma alguma. O corpo de Cristo é muito mais sagrado que aquele pedacito de pão que as pessoas comem naquele dia. Aquilo ali é simbolicamente representativo, lembrando do sacrifício e da morte de Cristo. Você entende? Então, aquilo ali, por que aquilo ali é sagrado? Aquilo não é o corpo e não é o sangue, mas aquilo é representativo ao sacrifício quando ele foi moído até a cruz e a morte e a ressurreição. Então aquilo ali nos traz lembranças da última ceia que Cristo ministrou aos apóstolos, da sua morte, da sua ressurreição. Tem um sentido no passado, tem um sentido no presente e um sentido no futuro, que é o antegozo da ceia que nós vamos ser servidos no céu. Então, pelo amor de Deus, irmão, precisamos ter um pouco mais de mentalidade para nós entendermos a palavra de Deus. E eu quero deixar claro para vocês aqui que quando essas mulheres, tem uma delas de vestidinho curto, tem gente dizendo que não é da congregação, sim, senhoras e senhores. De forma alguma, aquilo ali não ia ser a congregação, o vídeo é original. Tem uma mulher de vestidinho curto, a congregação, que é uma seita pseudo-cristã que defende tantos princípios, tantas coisas, agora permite uma mulher de vestidinho curto. Eu não tenho nada contra, eu estou só gravando porque eles gostam de malhar as igrejas, eles gostam de perseguir as igrejas, de se colocar como a única igreja que detém o poder de santidade, que é a ponte que vai levar
a pessoa ao céu. Então é por isso que eu estou gravando. Uma mulher com vestido curto, com véu na cabeça, são duas ministrando uma taça grande de, não sei o que tem ali dentro, porque não estava lá, não posso acusar, tem que falar simplesmente a verdade, não sei se é vinho alcoólico ou se é suco, mas está distribuindo para as crianças ali. E as crianças estão participando em unidade um atrás do outro. Poxa, o que eu vejo aqui? A mulher na congregação coloca o véu na cabeça, ela cobre todos os pecados? De forma alguma. Aquele véu não tem autoridade ou autonomia para cobrir pecados. E aquelas mulheres ali estão ministrando a ceia para as crianças. Primeiro que mulher não pode servir ceia. Por exemplo, na Assembleia de Deus, onde eu congrego, mulher não toca em ceia. Mulher não pode tocar em ceia, mulher não pode servir ceia. A única coisa que mulher pode fazer, essas ditas na Assembleia de Deus que já acham aberração, diaconisa, que na verdade diaconia vem de um serviço, não é que elas são consagradas na Assembleia de Deus, as pessoas não entendem a diaconisa. Não, diaconia vem de diácono, de serviço. Então elas prestam serviço ali no final, mas não tem nada de consagração. O que eu acho errado, consagrar mulheres no trabalho da igreja. Então o que elas podem fazer no final do culto, lavar os cálices, contribuir, ajudar a colocar os cálices lá na mesa junto com os diáconos, não tem nada de mais nisso. Eu penso dessa forma. Mas servir ceia, ministrar ceia, é uma brincadeira com as coisas sagradas. E essas duas mulheres aí estão com o véu na cabeça, servindo uma ceia para a criança. Agora, deixa eu clarear para vocês uma coisa. Se já estava complicado as mulheres com o véu na cabeça servindo a ceia, e tem gente que vai ficar louco no rodapé do vídeo, porque os adeptos da seita defenderam essa prática lá, e essa prática não pode ser defendida nem em seita pseudo-cristã e nem em igreja evangélica. Pelo amor de Deus, mulheres colocando mãos nos utensílios da ceia, ministrando ceia, quebrando o pão ou distribuindo o cálice, de forma alguma, irmãos. Isso nunca foi coisa para mulher fazer. Isso não tem base bíblica. Quando Jesus partiu o pão, não tinha nenhuma mulher ali. Ele estava com os 12 apóstolos. Agora presta atenção em mais uma coisa que eu vou dizer. Se já era complicado as mulheres estar ministrando ceia, o mais complicado ficou que ele tem crianças. Criança não sabe ser entre a mão direita nem a esquerda. Criança não presta conta de pecados. Criança não é batizada. Criança não pode ser batizada, porque aí essa seita pseudo-cristã, se ela concordar que dá para dar ceia para as crianças, seja num culto verdadeiro ou simbolicamente, que eu estou falando, eu não sou um pastor bobo, ignorante. Eu acredito que ali ela estava fazendo uma simbologia. Pior ainda, se aquilo ali foi simbólico, se aquilo ali foi para trazer um temor para as crianças, uma reverência no sentido da ceia, complica mais ainda, porque criança não tem que prestar conta de reverência com ceia. Criança tem que estar na igreja quieta, em paz, criança tem que mais é brincar. Criança está na idade de brincar, não está na idade de que nem eles falaram, que tem que receber temor, já ir se acostumando com a ceia. Não, senhor. Ninguém vai se acostumar com a seriedade que há na ceia porque toma a ceia ou participa de uma ceia simbólica ou verdadeira desde criança. De forma alguma, isso é uma aberração, isso é um pecado terrível. Estão brincando com a Santa Ceia, seja lá, vou repetir mais uma vez, se foi verdadeiro ou simbólico, numa simbologia para as crianças receber temor através da ceia, para quando forem grandes respeitar a ceia. Está mais errado ainda, meus irmãos. Porque em nenhuma instância a igreja deve colocar um fardo desse sobre criança. Criança tem que crescer no temor, na sabedoria da palavra. Se eles tiverem sabedoria na palavra, automaticamente eles vão respeitar as cerimônias sagradas da igreja. Então daqui a pouco vão ter que, se é para a criança receber temor e entendimento através da ceia, vão ter que batizar as crianças. Fazer culto de batismo domingo, repetindo o batismo, para eles terem temor e respeitar o batismo quando crescerem. Então vão ter que fazer atos fúnebres, para eles entender, colocar um morto dentro do caixão, fazer um culto simbólico fúnebre, para eles respeitar um culto fúnebre quando eles crescerem. De forma alguma, meus irmãos, de forma alguma, as cerimônias sagradas da igreja, que é casamento, noivado, apresentação de criança, santa ceia, atos fúnebres e essas coisas das cerimônias dessa envergadura são coisas sagradas, que tem que ser feita por um ministro autorizado e nunca pode ser feito nem simbolicamente, nem de brincadeira. É algo sagrado. Então fica o meu vídeo gravado, eu queria falar mais sobre isso. Mas esta seita pseudo-cristã que ataca todo mundo, por qualquer detalhe, eles criticam qualquer igreja ou qualquer pessoa. Agora eles vêm defender simplesmente porque foi a seita que fez essa ceia junto com as crianças. Bom, lá entre eles estão discutindo, porque os membros, os adeptos da CCB não acreditam que aquilo foi dentro da CCB. Eles estão se retalhando, brigando, porque eles não acreditam. É de não acreditar mesmo. Eu acredito que os adeptos lá que são mais fiéis estão certo mesmo. É de não acreditar que seja numa CCB. Mas é numa CCB. E outra coisa, meus irmãos,
vocês fiquem atentos que nós vamos gravar todos os tipos de comentários aqui no canal A Bíblia em Foco. Então fica aí meu apelo, quando eu gravei um vídeo, que eu estou gravando vídeo sobre todas as seitas pseudo-cristãs, seitas orientais e seitas ocultistas e secretas. Muita gente veio no meu canal, no rodapé do meu vídeo, me malhando, porque essa gente, a primeira, quando é seita, ó, não é só essas seitas pseudo-cristãs, tem igrejas que se dizem evangélicas de fundação, que estão trabalhando em linhagem de heresia. Quando você confronta essas pessoas com a palavra, a primeira coisa que essas pessoas fazem é o que toda pessoa sectária faz, é partir para a briga e para a pauleira, para o abraço, falando palavrões, ofendendo os ministros, que nem ofenderam aqui embaixo no rodapé do meu vídeo, eu como ministro autorizado, pastor reconhecido no Conselho Federal de Pastor da Nação Brasileira, entrar no rodapé do meu vídeo, me malhando, me xingando, me rebentando, falando todo tipo de palavrão. Aí essas pessoas esquecem que são santinhos da seita, que não pode fazer nada, mas xingar as pessoas aqui pode. Eu não estou aqui no YouTube para xingar ninguém, combata pela palavra. Tente me desconstruir, me desmentir, falando a verdade da palavra. Até porque nós temos um cuidado muito grande de não falarmos asneira aqui, nem mentira. Vocês entenderam? Então vai ser difícil alguém rebater pela palavra, vai ter que rebater no desespero. Então, meus queridos e amados irmãos, isso é de todo sectário, partir para a briga, para o confronto, para a bagunça. E nós estamos aqui para falarmos a verdade do Evangelho. Então, o que eu achei dessa ceia com as crianças? Não tem base bíblica. As irmãs saiam desse mundinho, irmãs, ai que eu achei coisa mais linda, que foi um valor muito grande, os irmãos unidos e trabalhando, as crianças se imbuindo na obra e ficando, não, sai disso, irmão, com coisa de Deus não há brincadeira. As crianças não iam deixar de ser abençoadas se elas não tocassem naquilo ali, elas podiam ter feito o trabalho de criança, a escola bíblica de crianças e acabou. Coisas sagradas, não brinque com coisas sagradas. Talvez brincar sem entendimento, talvez com entendimento, talvez, acho que por ser a seita deles, vai santificar todo o ato que eles fizerem, mas vocês estão completamente enganados. Coisa sagrada é coisa sagrada, tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Não esqueçam de compartilhar, comentar, acionar o sino da notificação e deixar o seu like. E nós voltamos com vocês no próximo vídeo.